Ninguém mais vai comprar imóvel físico como investimento para ganhar dinheiro depois de ver esse vídeo até o final e conhecer sobre esse investimento que eu vou te contar hoje. Isso que eu vou te mostrar aqui é vida real, tá? São situações que você mesmo pode ver aí na sua cidade, no seu bairro e talvez você já tenha até presenciado. Apareceu esse anúncio aqui para mim esses dias enquanto eu estava mexendo na internet. Se eu quiser comprar esse imóvel, eu vou ter que desembolsar 2 milhões de reais. Eu achei curioso, fiquei interessada em saber mais sobre esse imóvel e fui pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre ele. Eu queria saber o quanto eu ia conseguir ganhar caso eu resolvesse comprar esse imóvel como um investimento, colocasse ele para alugar e ganhasse o aluguel dele ali todos os meses. Eu descobri que estava sendo anunciado o valor desse imóvel para alugar por R$ 5.500. Eu confesso que na hora eu achei bem ruinzinho esse investimento. Não gostei do retorno que ele iria me gerar, até porque os investimentos que eu vou te mostrar aqui hoje podem pagar até o dobro desse valor e podem custar aí a partir de R$10. Muito melhor que aqueles 2 milhões de reais que eu teria que desembolsar, né? Olha só. Se você investir para ter esses R$ 5.500 de retorno mensal, isso não vai ser só lucro não, tá? Porque aqui você tem que pagar algumas coisinhas juntos. Você tem que pagar imposto, manutenção do imóvel e ainda tem o desconto do valor que você tem que repassar para imobiliária. E isso aqui que eu nem sequer estou considerando a dor de cabeça que você pode vir a ter aí com um inquilino. Ou seja, dos R$ 5.500 que você receberia desse aluguel, você vai ficar com aproximadamente R$ 2.227, o que dá 40% a menos do valor que teoricamente era para você receber. Agora, se você investir esses mesmos 2 milhões de reais e colocar em um investimento que hoje você consegue encontrar a partir de R$10, você pode ganhar de 9.500 até 19 mil reais mensalmente. E isso tudo é livre daquelas incomodações e dores de cabeça que eu acabei de mencionar aí para você. Então se liga porque no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é um fundo imobiliário, quais são as vantagens dele para multiplicar a tua grana, como que você pode investir nos FIIs, vou falar também sobre 3 fundos imobiliários para você estudar e também como você pode investir para gerar uma renda mensal de um salário mínimo com esse investimento. O vídeo tá muito completo, então já se inscreve aqui no canal agora mesmo e bora enriquecer. Esse vídeo tem apoio da corretora Toro. Se você quer começar a investir, essa é uma das melhores corretoras para você usar, porque ela não cobra nada nem na renda fixa, nem na renda variável. A plataforma é extremamente fácil para você investir e eu sempre uso ela aqui nos meus vídeos para deixar as coisas mais fáceis para você entender. Se você abrir a conta com o meu link, o link eu vou deixar aqui embaixo para você conhecer, é de graça, tá? Eu posso te dar um suporte especial e além disso você vai estar ajudando muito aqui o canal a trazer sempre um conteúdo muito bom, de qualidade e, claro, sem taxas para você. Então, o link tá aqui embaixo. Então, hoje você vai conhecer um dos investimentos mais revolucionários dos últimos anos. Se você é como a maioria dos brasileiros, sabe que os imóveis são realmente uma das verdadeiras paixões quando a gente fala sobre investimento, né? É realmente um dos investimentos preferidos aí da galera. A gente cresce com essa ideia de que comprar um imóvel é ótimo, que ele vai sempre se valorizar, vai se valorizar 10, 20, 40 vezes, né, em pouco tempo, que você vai ficar ricaço com isso, que vai ser fácil vender, que você vai ganhar horrores assim, né, e vai lucrando com aluguel e tal. Só que quem fala isso não tá muito bem atualizado, né? Existem alguns problemas em relação a essas falas. Primeiro que você vai ter que desembolsar uma bela de uma grana enorme para poder ter esse imóvel. Hoje é fato, você não vai encontrar imóveis que sejam adequados, que sejam interessantes para locação por menos de 300 mil. Ai, Júlia, mas na minha cidade, mas o meu primo, mas aqui no meu prédio. Exceção, tá bom?
é muito difícil isso acontecer. E esses imóveis que custam 300 mil reais, mais ou menos, eles estão pagando aí entre R$1.000 e R$1.200 por mês de aluguel. Então, só para você entender, naquele investimento que eu te disse, os 300 mil reais iam te retornar pelo menos R$1.500 e você poderia começar a investir a partir de R$10 hoje mesmo. Um outro problema aí que a gente tem é que o aumento de preço que você tem nesses imóveis, infelizmente, não é tão significativo assim, tá? A gente gosta de se iludir às vezes, né? E essa aqui é a maior ilusão que a gente tem. Porque a história que contam é linda e é mais ou menos assim. Eu tinha um tio que ele comprou um imóvel no meio do nada, não tinha nada, era tudo mato, ele ia lá roçar, e aí passou 10 anos, a região cresceu, agora tá no meio de uma cidade, tem um shopping gigantesco do lado, se valorizou, e ele vendeu por 5 vezes mais do que ele pagou. E aí você fala, nossa, caramba, pode ser um bom negócio, né? Isso pode acontecer comigo também. Mas se você for analisar bem os números, muitas vezes você vai ver que é fácil você perder dinheiro nesse tipo de coisa. Só para você ter uma ideia, eu vou usar aqui o meu apartamento como exemplo, que é uma coisa bem padrão, é um exemplo bem mediano aqui para você entender. Eu comprei ele na planta, paguei R$270 mil nele em 2011. Eu vendi ele por R$370 mil em 2021. Olhando assim, parece um ótimo negócio, né? Pô, afinal eu ganhei R$100 mil em 10 anos. Cara, é um bom negócio. Verdade que não é bem assim não, tá? Os 270 mil que eu paguei lá em 2011, eles foram corrigidos pela inflação. E se eu fosse vender o meu apartamento, em vez de vender por 370, eu teria que vender ele por pelo menos 450 mil reais. Ou seja, para manter o mesmo poder de compra, eu teria de ter ganho pelo menos 80 mil reais a mais nessa venda. E isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Você olha só o montante, né? Os 100 mil, mas você esquece de corrigir o valor daquele imóvel, do valor do dinheiro nesse período. E tem um outro problema, né? Eu, Júlia, financiei um imóvel e isso é a coisa mais de praxe, mais normal que existe no Brasil. Então, apesar de ter comprado esse imóvel por 270 mil, na verdade eu paguei mais ou menos aí 350 mil reais, considerando os juros, né? Ou seja, além de ter perdido para a inflação, eu ainda perdi porque eu paguei juros nisso. Eu não sou exceção. Existem vários estudos que mostram que no longo prazo os imóveis físicos, eles ganham muito pouco acima da inflação. E muitos anos, inclusive, imóveis físicos ficaram abaixo da inflação. Então, para resolver esses problemas todos em relação aos imóveis físicos, foram criados os fundos imobiliários. Eles são muito fáceis de entender. Olha só, imagina aí o melhor prédio da sua cidade, tá? Aquele todo bonito, cheio de elevadores, com o exterior cheio de vidro, cheio de estruturas metálicas, todo modernoso, tá? Ou até pode pensar aí no melhor shopping da sua região, tá? Você concorda comigo que investir em um desses prédios aí ia ser uma ótima ideia, né? Já que eles estão sempre cheios, movimentados, as empresas lutam para conseguir um espacinho, um lugar ali para alugar. Mas tem um problema que é óbvio. Dinheiro custa alguns milhões para você conseguir comprar um desses imóveis. E aí, o que você vai fazer? Olha só a sacada. Você vai pegar os seus amigos, vocês vão fazer uma vaquinha, é isso mesmo. Cada um vai colocar um pouquinho de dinheiro ali naquela vaquinha e no final vocês vão comprar o shopping ou aquele prédio modernoso lá para vocês. E qual a intenção disso? É que todos os meses vocês aluguem essas salas, esses locais e recebam o valor dos aluguéis ali das empresas, de inquilinos, de lojistas e aí vocês vão dividir entre vocês, tá? Fácil de entender, né? Então, isso aí é um fundo imobiliário. A maior vantagem que a gente encontra hoje nos fundos imobiliários é, se você não quiser mais participar dessa sociedade, basta você vender a sua parte para outra pessoa. Não precisa de estresse, não precisa de briga, não precisa mandar carta, não precisa de nada. Você simplesmente vai lá na sua corretora, no mesmo lugar que você comprou, você vai lá e vende e pronto, problema encerrado. Eu vou te mostrar logo mais pra frente aí como que você vai fazer todo esse processo na Bolsa de Valores, na sua corretora de compra e venda, tá? A melhor parte é que a gente tá passando por um momento muito único aqui nos fundos imobiliários, ou mais conhecido como
FIIs, porque os preços deles estão muito abaixo e a rentabilidade deles, por consequência, acabou aumentando bastante. Então imagina aí na sua cidade uma casa que sempre foi colocada para venda, sempre teve muita gente interessada, e aí ela começou lá com o valor de 300 mil, depois subiu para 310, depois 315, 325 mil. Porém agora, nesse momento aí que a gente está passando da economia, de repente colocar essa casa aí para vender por 290, 280 mil reais. Temos que concordar que realmente é uma bela de uma oportunidade para compra, né? E foi exatamente o que eu fiz quando eu comecei a investir lá em 2014. Muitos FIIs, eles estavam em promoção e por esse motivo eu acabei comprando muitos deles, e alguns aí eu ganhei mais de 50% no preço deles, além de receber os aluguéis todos os meses. Vamos olhar aqui para um dado chamado PVP. PVPA, tanto faz, tá? Mede aí o preço dos FIIs em relação ao que eles valem. Quando esse indicador estiver valendo 1, significa que o preço daquele FII é o mesmo que ele vale, ou seja, está um preço justo. Por exemplo, o imóvel custa 100 mil reais, está sendo vendido por 100 mil reais, então o indicador vai ser 1, 100 divididos por 100. Agora, se ele está valendo 120 mil e o valor dele é 100 mil, o indicador vai ser de 1,2, vai ser 120 mil, o preço divididos pelo VP, que é o valor patrimonial dele, 100 mil vai dar 1,2. Por muitos anos, a gente passou por fases em que os indicadores não baixavam de 1,2, 1,3. E é exatamente isso, ao mesmo que dizer que um imóvel de 100 mil reais vai estar sendo vendido por 120, 130 mil reais. No momento que eu tô fazendo esse vídeo hoje, o FII KNRI11 tá com esse indicador a 0,83. Ou seja, se ele valesse 100 mil reais, é como se você estivesse comprando ele, conseguindo comprar ele por 83 mil reais. É uma boa diferença. Outro FII que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente é o BCFF11. Ele também está passando por esse momento parecido aí, o indicador dele, PVP, tá a 0,86. E mesmo assim, esses dois aí pagam bons dividendos mensalmente. Mas afinal, qual é a vantagem dos FIIs além dessas aí que eu acabei de citar? Os FIIs, como eles têm bons imóveis em lugares estratégicos e locados para empresas grandes, boas e renomadas, o aluguel recebido deles é acima da média do mercado. Porque uma coisa é você alocar lá o imóvel da tia Pedrita, né, que tem 40 anos, mal tem manutenção, tá lá, né, meio capenguinho num bairro mais ou menos. Outra coisa é você locar um baita de um prédio, locar 5 andares para uma mesma empresa, você locar um shopping center, você locar um baita centro de distribuição para uma grande varejista. Com certeza é uma coisa muito mais específica, refinada, e faz com que o valor também seja um pouco mais específico e refinado. Por exemplo, o FII ALZR11, ele aluga um galpão de logística para Coca-Cola. Nos últimos 12 meses, ele pagou 7% do valor do investimento em renda. Ou seja, o dobro de um aluguel de uma casa que você usaria aí como investimento particular. E diferentemente de um imóvel onde existe muita burocracia para comprar e vender, nos FIIs, para você isso não existe. Você simplesmente entra na sua corretora, compra os fundos e passa a ganhar com eles. Não precisa fazer mais nada, não precisa mandar cartinha, não precisa ir em cartório, nada. Calma que eu já mostro na prática. Agora, olha só, pensa comigo. Você se lembra que eu falei que para comprar um imóvel na vida real, a gente vai precisar desembolsar uma grana gigantesca e deixar essa grana lá parada. Essa grana toda lá em um único lugar, né? Pois é, e a gente sabe que na nossa vida acontecem sim vários imprevistos ou até mesmo outras oportunidades de ganhar mais dinheiro, e em momentos aí a gente vai precisar dessa grana que tá parada. Então chegou lá uma oportunidade de você entrar de sócio em um negócio ou até mesmo uma emergência de saúde que faça com que você precise gastar uma grana de uma hora para outra. E aí, o que você vai fazer? Se você tem toda a tua grana parada em um imóvel, você vai ficar desesperado pensando em maneiras de vender aquilo o mais rápido possível e, infelizmente, provavelmente você não vai conseguir. Você vai ter que colocar o preço muito abaixo do valor de mercado, você vai ter que isentar um monte de coisa, você vai ter que realmente ter uma dor de cabeça muito grande para conseguir essa venda aí. O meu apartamento mesmo eu coloquei para vender por 400 mil reais, mas eu fechei ele por 370 mil. Foi uma negociação boa, para mim estava sendo interessante, eu não estava com
tanta pressa assim, mas eu também não tava com tanto tempo sobrando. E eu achei ok, era o que a gente ia conseguir ali. Mas aí aconteceu uma coisa comigo que acontece com todo mundo que tá com imóvel para vender. Você tem que falar com trocentos vendedores, você tem que pagar corretora, você tem que negociar, você tem uma enorme dor de cabeça. E mesmo assim, se você tiver sorte, vai demorar 2 a 3 meses para vender, mesmo você baixando o preço. E isso aí eu disse sorte, porque é um tempo muito rápido mesmo. Então, se, por exemplo, você precisa só de 50 mil reais, mas o seu imóvel está sendo vendido por 300 mil, você vai ter que vender o imóvel inteiro, ter uma baita dor de cabeça, não vai aí mais ter aquele imóvel, ou vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que ter uma baita de uma dívida, se é que você vai ter crédito para isso, né? Já nos fundos imobiliários não tem isso não, tá? Se você precisa da sua grana, você vai lá e vende na corretora e pronto. Você pode vender o quanto você quiser, quando você quiser, e o melhor, você sabe exatamente o valor que você vai receber e quando. 2 dias aí cai na sua conta da corretora. Então, como eu disse, agora é realmente uma época muito boa para comprar os FIIs. As taxas de juros no Brasil, elas realmente estão altas e isso faz com que o preço desses investimentos acabe baixando muito. Então, se você compra hoje e tiver um pouquinho de paciência, você pode aproveitar esses preços baixos, você pode ganhar dinheiro mensalmente com os dividendos que eles pagam e lá no futuro você pode vender esses FIIs por um preço maior, porque com o tempo as cotas tendem a se valorizar. Então aqui eu vou dar o exemplo de 3 FIIs que você pode estudar para começar a investir. Um deles eu falei que é o KNRI 11, ele é um dos fundos mais tradicionais da bolsa, tá? Ele tem vários imóveis de escritórios nos principais centros do Brasil, como Rio e São Paulo, além de vários galpões industriais e logísticos. Nos últimos 12 meses ele pagou 7% do valor da cota em renda e uma cota dele hoje está custando R$133. O segundo FII aqui é o MXRF11 e nesse FII você está investindo não diretamente em imóveis, mas em investimentos que têm a ver, que são ligados com imóveis. Estranho, né? Mas olha só, existem alguns investimentos que servem para financiar construções e empreendimentos. Então, para você ter uma ideia, o dinheiro que você coloca na poupança, o banco pode usar para emprestar para outras pessoas financiarem os seus imóveis. Nesse exemplo aqui, a gente está falando de LCIs e de outros investimentos de renda fixa, tá? A vantagem desse FII é que são centenas desses investimentos dentro dele, desse mesmo FII, o que acaba trazendo mais segurança para você. Nos últimos 12 meses, ele pagou 10,5% de rendimento. Isso é absurdamente alto. E o melhor, ele custa pouco menos de R$10. E o nosso terceiro investimento aqui é o BCFF11. Ele é um FOF. FOF de fofo? Não, FOF de fundo de fundo. É o seguinte, Funds of Funds, fundo de fundo, é um fundo que não tem o imóvel também. Ele compra outros FIIs. Vamos lá. Falei aqui do KNRI para você, né? Um exemplo, o KNRI tem lá vários imóveis, tem prédios e galpões logísticos. Então, o KNRI tem os seus imóveis. O BCFF, em vez de ir lá e comprar imóveis também para ele não vai comprar imóveis, ele vai comprar o quê? Ele vai comprar um pedaço do KNRI, entendeu? Então, ele por si só não vai ter imóveis, ele vai ter pedaços do KNRI, que esse KNRI tem vários imóveis, vai ter pedaços de vários outros FIIs assim. Por isso que ele é um fundo de fundo, fundo que compra outros fundos. Fácil, né? A ideia pode ser complicada, mas é fácil. E nos últimos 12 meses ele pagou 9,6% em rendimento, ou seja, em dividendos. Aí é uma coisa muito boa. Se você quer ter uma renda mensal passiva aí de um salário mínimo com um fundo imobiliário, ou seja, você está querendo receber R$ 1.119 por mês, você vai precisar juntar aproximadamente 1.100 cotas do fundo MXRF, com o rendimento que ele está pagando hoje, tá? Com a cotação hoje desse FII, você vai precisar investir R$107 mil nesse fundo. E eu sei, já estou esperando a choradeira aqui nos comentários. Pode escrever, que eu já sei o que você vai falar, tô esperando. 3 dias depois... É isso? Beleza, já foi, já postou, já comentou, já deu pau, já me xingou. Tô com a minha bola de cristal aqui, eu já vi, eu já sei o que você escreveu. Sabe o quê? Você vai falar, nossa,
Quem é que tem 107 mil reais para pagar assim de uma vez só? Nossa, ter tudo isso, 107 mil reais só para ganhar um salário mínimo? Nossa, eu prefiro trabalhar, prefiro vender água no sinal. Então vamos lá, que fique claro aqui. Eu te desafio a escrever aqui embaixo 3 negócios onde você vai investir 100 mil reais e você vai ganhar R$1.000 por mês limpinho, sem imposto, sem nada, R$1.000 só pra você, sem fazer nada, não vai ter desconto nenhum. Coloca aí, já que você veio reclamar, chorar, coloca aí. Você não vai encontrar, tá? Só pra você ter uma ideia, aquele meu apartamento lá que eu mencionei, que eu vendi ele por 370 mil. Então, pra você ter uma ideia, aquele apartamento que eu comentei com você, o meu apartamento lá, que eu vendi por 370 mil, eu iria receber de aluguel mais ou menos R$1.500, tá? Mas aí tem todas aquelas outras partes lá, a imobiliária, manutenção, no caso, por até R$1.900 seria isenta aí do Carnê-Leão, mas só aumentar um pouquinho a inflação, já passaria de 1.900 e eu acabaria ganhando menos ainda. Então, desses R$1.500, para mim, ficaria R$1.300, tá? Agora, se eu investisse nesse FII MXRF, eu ganharia R$3.700 limpinhos para mim. Sem ter que fazer nada, sem me esforçar, sem nada. Eu não quero mais, simplesmente vou lá vendo e acabou a dor de cabeça. Você tá vendo só? As vantagens de ter FII são realmente enormes. É óbvio que você não pode morar em um FII, você não tem como se cobrir de papéis escrito FII e fazer que é uma casa. Por isso, não confunda. Estamos falando aqui de imóveis para investimento e não imóveis para moradia, tá bom? Então, se você quer aprender mais, se você quer deixar teu bolso aí mais gordinho, tendo mais rendimentos e realmente aí buscando uma tranquilidade maior para o teu futuro, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo um link para você conhecer um curso meu que é realmente para você que está iniciando, se chama Start Investidor. Tá aqui embaixo, ó. Só ir lá, conhecer e bora começar a investir. Beijos e até mais!